Boneca reborn, qualquer uma pode ser. Bebê reborn é aquele que passa pela mão da artista. Quando que a Globo entrou em contato para essa trama de Vale Tudo? Faz quanto tempo? 2 semanas atrás. Antes, o Bebê Reborn era dublê. Agora que ele virou artista, melhorou o cachê? Bom, o assunto Bebê Reborn continua, agora inclusive na novela Vale Tudo, e nós vamos conversar aqui hoje com a senhora doutora Érica Moreira, que trabalha com audiovisual. Ela é artista, empreendedora, filósofa e pensadora do mundo reborn. É mais ou menos isso? Obrigado pela presença, Érica. Eu que agradeço a presença por estar aqui, podendo trazer para as pessoas um pouquinho do conhecimento da arte reborn, que é tão inusitada e tem tantos conteúdos. A senhora tem uma ligação com a Globo. A gente vai entrar bem na sua história também, mas a senhora tem uma ligação com a Globo. A senhora tem alguma coisa a ver com os bonecos da novela Vale Tudo? Sim, sim. Eu trabalho com a Globo já há 10 anos. Olha, 10 anos que nós fornecemos os bebês, né, para gravação. Sendo que os nossos bebês, eles sempre eram dublês de crianças. Hoje, né, nós vamos ter uma protagonista na novela. É uma bebezinha, né, que na verdade, eu sou uma pessoa empreendedora, então assim, eu acho que a arte reborn ela tem que crescer muito. Essa bebezinha que vai aparecer na novela, ela foi feita a 4 mãos, vamos dizer. Por quê? A Globo é muito... Eles pedem pra gente assim, um trabalho de uma hora para outra. Preciso de um bebê com tais características, assim, para amanhã. E as características que eles me pediam, eu não tinha. Aí eu entrei em contato com uma cegonha também, que usa o nosso material, né? Aí ficou muito fácil. Ela me mandou o que ela tinha pronto, eu fiz o corpinho para adaptar, montei a bebezinha e entreguei para a Globo, da maneira que eles queriam, da maneira que eles tinham solicitado. Então, isso acontece muito. É tudo de muito improviso. Quando que a Globo entrou... É um bebê reborn que ainda não apareceu na novela. Esses que estão aparecendo, que o César tá lá e tal, que o Olavo se emocionou, aqueles não são seus. É muito importante falar sobre isso. Aqueles não são meus e, na verdade, eles são bonecas reborns. Tem uma grande diferença em bonecas reborns e bebês reborns. Boa. Os bebês reborns, eles podem até ser uma boneca, desde o momento que ele passe pelo processo da mão de uma artesã, que vai inserir nele... Pelo renascimento, que aí vai inserir nele, né, as camadas de tinta, as microveias, os vasos, né, a pintura sanguínea, né, cada detalhe, a vacina, né. Os meus bebês, né, eu não trabalho com cabelo implantado. E, assim, há 10 anos eu conheço quadro. Sim, só quando é caso exclusivo. Porque a minha especialidade, olha, são os cabelinhos desenhados, que eu desenho fio a fio. É desenhado, que é como se fosse bem... A minha experiência, eu trabalho como assim, eu trabalho muito com televisão, cinema. Os meus bebês, eles são assim, mais caracterizados, mais realistas, não tão bonitos como bonecas, mas mais bebês mesmo. Inclusive, né? São bebês de fato. Isso, olha, a gente tem uma incubadora e tem um prematuro, olha. Ai, meu Olha Deus. O bebezinho prematuro. Oh, bonitinho. Ô, Érica, então essa daqui, bebê... essa daqui foi a protagonista do filme Minha Mãe Uma Peça, do Paulo Gustavo. Olha, que legal. Mostra ali. Vou mostrar os detalhes dela. Essa daqui... Ela é a Dea Lúcia, neném? Não, ela é a Aruana, a filha da Marcileia. Legal. A protagonista, Mas então, o bebê reborn de Vale Tudo, aquele pra valer, a senhora deve ter feito da Aldeide, é isso? É o que ela vai ficar. Eu acho que é esse que vai aparecer na novela. Só não posso falar, porque a gente assina vários contratos. Não, então não fala. A Globo é muito... inclusive, eu nem posso mostrar ele nesse momento. Só depois que ele for ao ar. Já voltou pra senhora o bebê? Já foi gravado todas as cenas que tinham que ser gravadas com eles. Ele já voltou. Que legal.
Ah, que pena que ele não vai até o fim da novela, né? Eu acho que ele tinha que ser um protagonista até o fim. É muito interessante, tá? Porque eles mudam muito. Conforme vai passando a trama, né? Conforme vai dando, esquentando as cenas, ela pode voltar. Em todas as flores. Em todas as flores, certo, volta. Em todas as flores, eu loquei um bebê por 30 dias. E depois eles chegaram para mim e falaram assim: ó, o bebê voltou para mim e falou assim: vamos precisar do bebê de novo, mais 30 dias. Então, assim, é imprevisível o tempo que eles vão gravar. É uma obra aberta. Uma obra aberta. A repercussão que vai ter a novela, né, claro. O engajamento que vai ter sobre o assunto, que é o que eu acho que vai definir o que vai trazer. Mas o que eu achei muito interessante, né, da diretora de estar trazendo, né, esse assunto para a trama. Agora também a gente não sabe como que vai proceder, né, sobre esse assunto. É esse que muitas cegonhas estão muito assim, assustadas, preocupadas, porque como que vai falar sobre isso? Porque as pessoas têm que lembrar que isso é uma Isso. Então, uma dramaturgia. Exato. Uma dramaturgia. E isso, assim, nem tudo é real mesmo, a 100%. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão confundindo, tá, a realidade, tá, com o fictício. Tá? Exatamente. A nossa Arte Reborn existe há mais de 20 anos. Só eu trabalho há 12 anos com ela no Brasil. 10 anos eu forneço trabalho para a Globo. Para a Globo e para o cinema também, para várias outras emissoras também. Mas assim, a pioneira mesmo é a Globo, que mais solicita os meus trabalhos. Ô, Érica, quando que a Globo entrou em contato para essa trama de Vale Tudo? Faz quanto tempo? Acho que é recente, né? 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Eles entraram em contato para fazer há 2 semanas. Eles me pediram o bebê... Gravaram em 1 semana e devolveram? Quando que eles devolveram? Isso. Eles me pediram o bebê na quarta-feira para me entregar na sexta. Meu Deus. Esse é o verdadeiro bebê reborn prematuro. Não tá prematuro não, porque a minha sorte é que a outra artista já tinha adiantado a parte dela, ela já tinha feito o cabelinho. Por quê? A Globo, eu sempre loquei muito os bebês com meus cabelinhos realistas, com meus cabelinhos desenhados, né? Inclusive, olha o realismo dessa bebezinha aqui. Ah, linda demais. Muito então, lindo. O meu trabalho, assim, eu ministro curso de cabelo desenhado. Eu achei parecido com o Alex Escobar. Foi a Globo que pediu também? Não, ela não pediu esse, não. Aí o que aconteceu? Eu entendi pela trama, né, que os bebês que apareceram na novela não são nossos. Aquele primeiro no carrinho parece até ser um da inteligência artificial. Porque parece só aparece mesmo. Quando eu vi aquela cena e quando nós fizemos a última novela, uma das diretoras falaram para mim que elas iam fazer... Falou assim, Érica, não se preocupa não que algumas cenas a gente vai estar fazendo com a inteligência artificial. Então eu deduzi, tá? Que aquele do carrinho era uma inteligência artificial. Porém, aqueles que o César mostrou, eles são as bonecas que vendem da China. Não são bebês reborns oficiais feitos por artistas. São as que vêm da China e que as pessoas compram muitas das vezes pensando que é um bebê reborn. Porque assim, boneca reborn qualquer uma pode ser. Bebê reborn é aquele que passa pela mão da artista. Tem muita gente criticando, né, Érica, esses bonecos do César, mas acho que isso vai ser parte da trama. Porque aqueles lá estão meio bagunçadinhos que não parecem mesmo o hiperrealismo de vocês, né? Isso. É uma outra categoria, um outro estilo. Não tá errado, né? Não, quem quiser aquele boneco, tá tudo certo. Mas foi o que eu achei positivo para nossa arte. Foi o que eu achei positivo para nossa arte, mostrar que existem bonecas que são bonitinhas, são, né, não, a gente não pode dizer que elas são feias, são bonitinhas e são do poder aquisitivo bem menor, porque a gente vai entender que existe um nível financeiro de cada um. Claro. Infelizmente, fica difícil englobar
né? E atender a todas as pessoas. Claro. Nem todo mundo tem acesso a Reborn. Claro, claro. Por causa dos valores. Érica, o bebê Reborn, é bom o cachê do bebê Reborn na Globo? Para mim é. A senhora, uma dúvida, é uma dúvida técnica. Porque antes o bebê Reborn era dublê. Agora que ele virou artista, melhorou o cachê? Não, o cachê é o mesmo. Porque assim, eles sempre priorizaram e sempre valorizaram o meu trabalho, graças a Deus. Eu tenho um bom relacionamento nessa parte, né? Quando qualquer empresa de teatro, de cinema, eu sou muito procurada por muitas empresas de cinema. Eu já fiz cada trabalho assim, já fiz um bebê que tinha 2 cabeças para um filme. Eu sou aquela pessoa que topa tudo aqui. Tá aí o bebê? Não, porque assim, eu fiz, esse eu não loquei, eles compraram. Eles pediram para me poder fazer. Eu trabalhei nessa época com um cara que era super fantástico. Ele que fazia aquelas partes de explosão da Globo, as explosão de geladeira que estourava, que efeitos especiais mais ousados era ele que fazia. Ele botava mecanismo nas coisas e ele me contratou para poder fazer esse bebê, que era de silicone naquela época, porque assim, o silicone ele é meio que novo, né? Há 10 anos atrás, o silicone que a gente usava era um silicone muito vagabundo. Era só para poder só para poder cobrir a cena. Que o bebezinho precisava ter 2 cabeças, precisava de ser corpo inteiro, né? Mole. Então era um silicone mesmo mais artificial. Só para a cena mesmo. Que era esse? Lembra do nome do filme? Não lembro. Era do Zé do Caixão, será? Com um bebê de 2 cabeças? Coisa triste. Não sei. É estranho, né? Mas assim, muito bom. Um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer foi a Maria Flor, que é, no caso, a Aruana, né? Que é a bebê do filme Minha Mãe é uma Peça. Nós também fizemos um bebezinho para o filme O Alto da Compadecida, que é do Chicó, né? Que é esse daqui que tá aqui. Deixa eu te mostrar. E ele até parece mesmo com o rostinho dele, parece com o Celto Mello, olha a boquinha do Celto Mello. Eu quis te dar. Porque assim, quando eles me pedem alguma coisa, é o Chicó esse aí. Esse é o Chicó. Eu vou no profundo. Coisa maravilhosa. Eu vou no profundo buscar, sabe? Porque assim, a Globo não passa muita informação, eles são muito minuciosos. Até as fotos dos bebês que faz foto, alguns, né? E algumas campanhas também, que é assim, ó, bebê e a boneca, né? Eles passam 2 fotos, eu tenho que me virar para poder conseguir chegar no mais maior no realismo, né, de um trabalho com o outro. E graças a Deus, assim, eu tenho alcançado. Acho que é por isso que o meu trabalho é bem solicitado com eles. E assim, eles vão... parceria longa, né? O meu trabalho, o interessante é que assim, a minha propaganda, porque eu não tenho como fazer propaganda desse trabalho, é o boca a boca. É um diretor que usa um bebê meu e fala assim, ó, não, pede pra ela porque ela vai resolver. Porque assim, tem bebê para alugar, todo mundo tem pessoas que têm acervo grande de boneca, mas conseguir trazer o que eles querem naquele momento, nem todo mundo consegue. Ô, Érica, que outros bonecos famosos a senhora tem aí? Nós já vimos aí o do Paulo Gustavo, já vimos o Celton Mello, tem o bebê de 2 cabeças que ficou na produção. Mas tem mais algum aí para mostrar? Fiz Amor de Mãe. Amor de Mãe, eu fiz os 2 bebês para Amor de Mãe, mas eles compraram, por quê? Tem equipes que gostam de comprar os bebês. Esse bebê aqui, olha, é viajado, carequinha também ele, ó, pensa no bebezinho viajado, ele foi para Bahia gravar com o marido da Thais Araújo, Lázaro Ramos? Lázaro Ramos, ele foi o Lázaro Ramos, quando o bebezinho, na minissérie que teve... Lembra o programa que o Lázaro Ramos fez? Claro. Esse bebezinho aqui gravou, viajou pra Bahia, foi longe, foi onde eu não fui. Muitas das vezes, os meus bebês entram aonde eu não vou. Vão além, né? A sua arte vai além. É legal. Minha arte vai além. E sabe o que é mais interessante? É que eu nunca tive a oportunidade de divulgar, de falar sobre isso, como eu estou falando com você. Então eu te agradeço essa oportunidade, essa janela, essa porta que você está abrindo para mim. E eu agradeço a grande dica da nossa querida Andréa Janaína, que organiza os eventos, a grande influenciadora do Mundo Reborn, que é uma fera, é maravilhosa, e ela que deu essa dica da senhora. Eu estou maravilhado com esse mundo. A senhora trabalha 10 anos com a Globo, isso é muito interessante. 10 anos.
Então sobre o nosso querido bebê secreto, que ainda não podemos ver como que é, do Vale Tudo, quanto tempo ele ficou na gravação? Gravou uma semana, ele foi na sexta e voltou na quarta. É porque eles gravaram sábado e domingo também. Olha só, então é uma trama que provavelmente vai se desenvolver rapidamente e depois vão trazer. É curioso porque a novela tá gravada com bastante antecedência. Então esse assunto chegou rápido, chegou de lado, assim, eles gravaram paralelo. Faz 2 semanas isso, né, que eles te chamaram? Isso. Eles tinham me solicitado orçamento para 15 bebês, mas não deu andamento ainda. Ou pararam, porque assim, às vezes... Que eles pegaram os chineses para economizar. Pegaram os chineses, mas economizar, com certeza. Né? Então, mas eu até prefiro que seja assim, por quê? Para poder mostrar a realidade. Mostrar o que é um bebê feito por uma artista e o que é um bebê feito, né, uma boneca reborn. Que não deixa de ser uma boneca, mas assim, não é um trabalho de artesanal, não é um trabalho reborn, é uma bonequinha bebezinha. Claro. Ô, Érica, e além desses bonecos, a senhora tem quantos aí? A senhora, como que é o seu modelo de trabalho extra Globo? São 2 perguntas. Isso. Né, por encomenda, como é que é? As pessoas... Eu tive loja no shopping durante 3 anos. Olha. Loja física vendendo os bebês. Foi em 2017, 2018 e 2019, se eu não me engano. Foi quando teve a pandemia, eu parei com a loja. Né? Mas assim, eu vendo muito para crianças. Na verdade, eu vou ser muito sincera para você. Para colecionadoras, eu vendi muito poucas peças minhas. As minhas bebês são sempre direcionadas para as crianças. Então, eu trabalho com vários tipos de bebês. E, assim, eu gosto muito de inovar e criar. Deixa eu guardar ele aqui, né? De inovar e criar. Então, eu tenho um mini bebezinho, que é um direcionado mesmo para criança, olha. Ele tem 30 centímetros. Eu quero até mandar um desse para você de presente. Eu vou amar. Tô sonhando com um bebê reborn. Lindo esse aí. Érica, e além dos bonecos, dos bebês, a senhora está com uma iniciativa aí literária? Isso que é o mais importante. A gente vai ter até um parto hoje, mas um parto bem inusitado, um parto diferente. Eu quero ver. Um parto onde todo mundo vai poder ter acesso. Por quê? Vou falar um pouquinho dessa história. A arte reborn é linda. Ela tem alcançado, né, e ganhado uma repercussão muito grande. Porém, a arte reborn, ela não é acessível a todas as pessoas. E eu queria muito trazer algo que eu pudesse globalizar, que todas as pessoas pudessem ter acesso, até as pessoas que têm mais recurso, como as pessoas que não têm recurso, mas que fosse ligada à arte reborn. Aí, o que eu criei? Eu criei um livrinho de colorir. Olha, um livrinho de colorir, onde as páginas são de bebês. Onde as pessoas têm a experiência reborn, de artista reborn. Isso, a pessoa tem a oportunidade de pintar e criar e colocar nomes em cada desenho, criar seu próprio personagem, seu próprio bebezinho. Genial, Érica, genial. A senhora está vendendo isso? Isso, e a gente vai fazer o lançamento dele. Você é o nosso padrinho do lançamento dele. Eu vou estar mandando para você, com certeza. Eu quero. Porque o interessante é que ele é um livrinho que qualquer pessoa pode adquirir. É genial. E a senhora vai vender num site, no Instagram? Como que vai ser? Isso, a gente vende no Instagram, no nosso Instagram, e vendemos ele no Zap. Você sabia que a minha ferramenta de venda maior é o Zap? Olha só que interessante. Deixa eu falar para você. Eu trabalho com toda a linha Reborn, que é outra coisa muito inusitada. Deixa eu te contar essa história que você vai ficar, que é muito interessante. Quando veio a pandemia, nós ficamos sem material, sem matéria-prima, sem insumos para trabalhar. Por quê? Essa crise no comecinho. Todo o nosso material era importado. Tá. Nós não tínhamos tintas nem vernizes direcionados para bonecas.
Tá. Aí o que aconteceu? Fechou, né, os trâmites, não tinha como, mesmo que as pessoas comprassem, não tinha como chegar até aqui o Brasil. No meio da pandemia, de máscara, eu saí do Rio, fui para São Paulo, para uma fábrica que fazia artigos de tinta, que era para alguns artigos para boneca. E ali eu desbravei junto com um químico, né? Trouxe todo o meu conhecimento da arte reborn, né? E foi muito difícil conseguir, porque a gente fazia testes e testes, não dava certo, não aderia. Mas eu fui ali, ó, eu fiquei 2 semanas em São Paulo, sozinha, num quartinho. Se eu almoçava, não tinha como jantar, não tinha lugar para descer para poder comer. Comia biscoito. É como se a senhora tivesse, com uma equipe de especialistas aqui de São Paulo, recriado a tecnologia, né, a especificidade técnica, para poder continuar o trabalho. Que coisa maravilhosa, Érica. Sim, parabéns, cara. Eles já tinham tentado, essa fábrica mesmo, eles já tinham tentado produzir esse material a pedido de uma outra pessoa. Só que eles nunca conseguiram, eles tentaram, né? Mas porque precisava do conhecimento, assim, eu sabia como precisava de como ficava o ponto, sabe? Para poder ficar, para trazer o realismo, para trazer o brilho sem oleosidade, sabe? Cada detalhe. Sofisticação. E eu desenvolvi toda a linha. Então a gente tem as tintas ar seco, que são as tintas que pintam que não vai ao forno. Tem as tintas a óleo que vai ao forno. Aí todas elas são seladas com verniz especial. O gloss que passa na boquinha. Cada produto eu desenvolvi e fui criando aqui no meu laboratório, né? Artesanalmente. Assim, a base foi na fábrica, mas depois as coisas foram modificando. Foi uma opção de pessoas utilizando também o mesmo material, botando para poder vender. Aí eu tive que diversificar. Falei, opa, trouxe tudo para dentro da minha fábrica e modifiquei toda a fórmula. A senhora que faz de casa, então. A senhora que produz o material de produção. Todo o material. Eu forneço esse material para a André Janaína, forneço esse material para a Ana, que você teve com elas. Conheço todas as meninas da Arte Reborn. A Carla. Tá. As que são artistas, todas usam meu material. E daí a senhora tem uma linha, que é uma linha by Érica, que vende. Eu tenho uma linha que se chama Lelute, né? O nome da nossa linha se chama Lelute, né? Lelute. E ela é vendida pelo WhatsApp. Eu criei um WhatsApp Bus, né? Onde tem um catálogo e as meninas vão entrando em contato comigo e eu vou administrando grupos. A gente tem vários grupos e eu e a André Janaína temos vários grupos em comuns, onde nós vamos divulgando o trabalho e a André Janaína divulga para várias marcas. A André Janaína ela divulga para várias marcas, mas ela também já nos ajudou muito, divulgou muito e gosta do nosso material. Isso é importante. Vocês são desbravadoras e fomentadoras desse universo, né? Muito fomentadoras. Legal. A senhora, antes de se envolver com o mundo Reborn, qual que era a sua ocupação? O que a senhora fazia da vida? Eu trabalhava com uma linha de... Eu sempre gosto muito de cores, de tinta. Eu trabalhava com uma linha de tintas especiais para depilação artística. Olha só, que é totalmente diferente. Era voltado para a estética. Eu trabalhava com pinturas íntimas, aquelas pinturas corporais que faziam no carnaval. Eu desenvolvi também uma linha. Era o Popô Reborn. A senhora fazia o Popô Reborn. Eu desenvolvi uma tinta, né, que pintava o corpo e ficava até 5 dias. Era como se fosse uma tatuagem temporária. Aí o nome era Tattoo Color. E ela não era tóxica. Então, naquela época, as pessoas usavam... Tipo, Grobeleza, eu fazia aquelas pinturas no carnavais, aí fazia muitas feiras de eventos, que antes tinha muitas feiras de cabeleireiro, né, da arte de estética. Né? Legal, mas aí, quando eu conheci a Arte Reborn, eu me apaixonei, porque eu sempre fui muito louca por boneca. Muito mesmo. Então, assim, eu me realizei em poder ter todas as bonecas que eu queria ter. E fazer esse trabalho... maravilhoso. E a senhora é uma pioneira, uma descobridora, uma inventora. Sim. A senhora é uma cientista, Reborn. Isso é muito legal.
mais do que sou uma empreendedora, né? E eu queria muito pedir para as pessoas que estão assistindo, né, a nossa entrevista, que elas tenham um pesar mais leve, que elas olhem para a gente, né, através da nossa arte e não do que elas estão escutando falar, porque uma coisa é o que falam, outra coisa é o que você vê e você sabe, tá? São muitas coisas que são coisas que são faladas que não são realidade, que são fictícias, que são mitos, porque assim, a arte reborn, ela é tão grande, tão linda, que ela abrangiu, tá, de uma tal maneira que ela virou engajamento para todas as pessoas. É verdade. Pessoas religiosas, pessoas médicas, cada um começou a falar de coisas que não sabe. E eu fico, às vezes, impressionada de ver, né, alguns depoimentos, alguns relatos, algumas pessoas falando com tanta ênfase, sem ter conhecimento de nada. Porque, assim, atrás de uma boneca reborn tem uma artista. Tem uma artista que vive dessa arte, tem uma artista que precisa, que sustenta, tá, a sua casa, que a sua única renda, tá, é a arte reborn, como eu. Nós somos empreendedoras, mulheres empreendedoras, e assim, nós não queríamos só um dia da arte reborn, não. Nós queríamos o direito de ser reconhecida como artesã, porque nós não somos, você sabia disso? É mesmo. A arte reborn, ela não é reconhecida pela lei como artesanato. Quando você vai fazer o seu MEI, você não tem como escolher assim, sou uma artista reborn, trabalho com arte reborn, não. Você pode falar que trabalha com artesanato, com tricô, com crochê, com pintura, com coisas de madeira, velas, sabonete, mas na arte reborn nós não somos reconhecidas. E eu acho que tinha que ter um olhar diferente do nosso país, né? No meu caso, o prefeito da minha cidade, né, ele me apoiou, ele me abraçou quando eu comecei com a arte. Me abraçou muito. Ele liberou a Casa de Cultura da nossa cidade para me fazer uma exposição que foi linda. E eu trouxe uma exposição para mostrar a verdadeira arte reborn, para as pessoas tirarem essa imagem de que uma boneca, que as pessoas estão ficando loucas, que estão levando no médico, que isso não existe. Besteira. Isso é muito, eu concordo plenamente com a senhora e acho que a novela tem uma função social importante nisso aí, de diminuir esse preconceito e não aumentar, né? E eu estou preocupado com essa abordagem. Eu imagino que vocês estejam muito mais. Todo mundo está muito assim, preocupado como vai ser a abordagem da novela, porque nós não sabemos o que vai fazer. O que a senhora achou até agora? Até agora eu estou achando assim, bem interessante. Tá? Até a parte que a artista que vai ter a bebê, né? Que ela fala assim, engraçado, homem coleciona carrinhos e ninguém fala nada, eu vou colecionar uma boneca. Boa. Agora também a gente vai tentar entender como é que vai ser, né? Esse cenário dela, de como ela vai estar com a boneca, porque assim, nós não vivenciamos. Eu sou uma pessoa muito inusitada. Eu fui para a Mega Artesanal no ano retrasado com uma barriga de plástico com um bebê dentro dele. Uma barriga transparente com um bebê dentro dele. E eu arrasei na Mega. Todo mundo tirava foto, todo mundo queria saber sobre a arte. O que é a Mega? A Mega é uma feira artesanal que tem em São Paulo. Tá. A senhora causou lá com uma barriga e com um bebê dentro. Vou te mandar as fotos, você vai ver. Por favor. Eu gosto muito de calçar, eu sou uma pessoa que eu gosto de criar. No encontro que você foi, que eu não fui, eu cheguei a comprar passagem para poder ir para esse encontro. Por quê? Eu participo de encontro há 10 anos, os encontros não eram assim. Os encontros reborns eram fechados, muito chiques, por sinal, sabe? Acompanhava uma boa comida, um bom ambiente. Era um sarau reborn. Isso, vernissagem. Era só para artista, não tinha assim, essa parte de colecionadora. Colecionadoras eram poucas. Colecionadoras eram as que já eram artistas. Elas sempre a anfitriã, né, preparava assim as comidas, tinha lembrancinha, aí nós levávamos nossas bonecas, colocávamos no canto assim, ficava assim numa mesa preparada onde que elas ficavam, e a gente, né, interagia, conversava sobre a arte, sobre materiais, sobre técnicas, sabe? Era uma coisa assim um pouco diferente do que é hoje. Hoje abriu nas praças, aí todo mundo vai ter a boneca. Isso. Vai os careca curioso lá saber como é que funciona. Ô, Érica. Inclusive, até o Carlinhos Maia queria ir no encontro.
Me contaram. Eu queria que ele me levasse pro rancho, para me falar da arte reborn no rancho. Senhora com a barriga, tem que ir com a barriga. Eu ia chegar lá com a barriga, eu ia chegar lá no rancho com a barriga e eu ia falar tudo sobre a arte reborn. Todas as tretas, porque eu sei muita coisa. Ai, meu Deus do céu. A senhora tem que contar para mim depois. A gente marca um outro papo depois. Érica, quantas bonecas a senhora tem? Suas? Minhas? Eu acho que eu tenho umas 30. Umas 30? Acho que mais um pouquinho. Porque assim... Hoje a arte reborn, né? O seu trabalho reborn é o que é a sua renda hoje, é a renda da sua família. Como que é isso? Hoje eu já não consigo mais trabalhar tanto fazendo as bonecas. Eu faço só para televisão, para o cinema, né? E para algumas clientes, né? Que são assim as prêmios, né? Porque eu fico no desenvolvimento de estar criando, porque eu ministro curso. Eu ensino as pessoas a fazer os bebês reborns. Eu vendo material, tenho curso online, tenho curso presencial. Eu gosto muito do curso presencial, que é assim, 2 dias comigo no hotel. Eu vou com a pessoa, a gente fica hospedada no hotel, a gente fica 2 dias ali juntas, criando o seu bebê da minha cliente. Aí no final do curso ela sai com o bebê pronto. Muito bom, muito bom. Érica, queria agradecer demais o papo. Dava pra gente ficar aqui 3 horas conversando, mas vamos dividir em capítulos. A gente em breve isso, papo. Eu tô lançando esse livro, né? Que é o livrinho de colorir da arte reborn, vem 50 folhas, né? E como a gente não poderia deixar de... Quem que fez os desenhos? Esses desenhos? Eu fiz alguns desenhos, né? E fui adaptando com a ajuda da inteligência também. A gente foi se aperfeiçoando, porque assim, fui mandando, eles foram melhorando. A IA me ajudou bastante, né? Legal. Eu comprei um programa e assim, eu ia passando as ideias, ia falando como eu queria, ia, né, fazer tipo um esboço, mostrava, eles iam aperfeiçoando isso. Coisa, bicho. Então, assim, é muito, muito interessante, porque qualquer pessoa pode ter um livrinho desse. O valor dele de lançamento é R$45, mas ele está na promoção de lançamento por R$35. São 50 folhas, sai menos de R$1 por cada desenho. Tá dado. Aonde a pessoa pode colocar tudo que está sentindo nesse livrinho, né? Eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar na descrição o link para o pessoal comprar, o seu Zap, todos os contatos. Eu agradeço. E obrigado, viu, Érica? Adorei conhecer a senhora. Tomara que a gente converse mais depois. Vamos conversar sim. Vamos só para finalizar a nossa entrevista, né? Como toda entrevista é interessante ter um parto, o nosso parto hoje é diferente. Meu Deus. O nosso parto é literário. Ó. Deixa eu botar aqui para a gente não poder conseguir fazer. Olha, sabe o que vai estar nascendo? Meu Deus do céu. Vamos. Nasceu. É um livro. Nasceu um livro que pode influenciar e trazer alegria a muitas pessoas, deixando soltar a imaginação, deixando cada pessoa colocar seu sentimento nessas pequenas folhas. Espetacular, Érica. A senhora é uma artista. Eu sou fã da senhora a partir de agora. Obrigado. Ai, obrigado. Se puder me seguir no Instagram, vai ser uma grande honra para mim. Agora. Todo mundo vai seguir. Obrigado. Obrigada a você. Gratidão.